Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar pela primeira vez no alto da ressurreição da Igreja Assembleia de Deus, atendendo o convite especial do meu amigo pastor Alex, a quem quero agradecer, a pastora Nela, e no nome deles, extensivo a todo o ministério, a igreja, que Deus vos recompense. Quero agradecer a Deus pela vida dos senhores, a coordenação, como também agradecer pelo pastor Ricardo Braz, que me recebeu, cuidar de mim, com um apoio especial, com a Ana Braz, sua digna esposa, como também a alegria de rever meu amigo pastor René, pastor Abraão, em vossos nomes estendo gratidão a Deus irrepreensível a todos os demais pastores que estão entre nós. Quero agradecer ao evangelista Bruno e ao presbítero Júnior por me conduzir no hotel. Obrigado, amigos. Como também rever meu amigo Irã, muito bom rever meu amigo ao Lucão. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de citar nomes por nome, mas irmãos não ficam aqui. Queridos, como é um texto e uma proposta temática, me permita contextualizar a Bíblia, a cultura da história, para no final entendermos o peso, a responsabilidade que está sobre a nossa geração. Para isso eu quero ler o texto para conciliar o tema na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. Eu vou pedir a ajuda da Bíblia na projeção dos versículos para embasar o que eu quero falar, para não ficar no vento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 28. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, ou a vossa chamada, que não são muitos os santos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vís deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém. Queridos, como a proposta temática é o reino, então eu quero contextualizar a Bíblia com a história para desenvolver o projeto e a confiança de Deus em nós. Quando nós falamos de reino, estamos falando de domínio, de poder. Então, quando nós analisamos a criação do ser humano, observe que Deus o vai criar no momento, depois de ter criado todo o seu reino, todo o poder na terra. Então, quando tudo já está criado, então há uma reunião nos céus, quero acreditar, para criar o representante legal do reino. Então, o Gênesis 1 e 26, veja que o texto está no plural, façamos por Gênesis 1 e 26. Você vai ver que Deus disse, façamos. Não foi uma decisão monocrática. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja que a sequência vai vir esse domínio. Veja que eu disse que reino é domínio, é poder. Aí só este ser vai ser o seu representante legal, o rei, na terra. E domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se move sobre a terra.
Então veja que o ser humano, ele na primeira criação, por Adão, ele recebeu o direito de ser um representante legal do reino de Deus diante da terra. Então observe que a partir daqui, há um relacionamento, ele se reporta a Deus, mais a ninguém. Você vai ver que a continuar ele diz que Deus descia no jardim. Para quê? Um lugar de relacionamento, de discussão, de tratar do reino, de adoração. Então, toda a virada do dia, Deus descia, o homem falava com ele, discutia. Aí Deus disse, olha, dá nome a tudo que eu criei. Então, veja a confiança. O homem vai dar nome a tudo que Deus criou. Deus entrega a ele. Agora ele se torna o representante legal do reino de Deus na terra. Mas o que é que acontece? O pecado vem. E quando o pecado entra no capítulo 3, o pecado traz a morte. E como Deus é santo e o seu reino é pautado nisso, o pecado afasta o homem de Deus. Aí o Gênesis capítulo 3, versículo 26, 23 e 24. Gênesis 3, capítulo isso. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim o seu representante. Pode segurar. Deus lançou fora do jardim o homem. E na nossa linguagem disse, agora você vai se virar. Vai ter que ralar para sobreviver. Aí no versículo 24, ele toma uma decisão mais dura. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, que era o lugar de reencontro, de adoração, de reunião, de diálogo. E uma espada inflamada, com o objetivo para que este homem não tivesse mais acesso. O homem perdeu, na geração de Adão, o direito de representante legal dele. Buscou as coisas terrestres e não valorizou o reino de Deus. Então o pecado vem e o afasta. Aí Deus suporta até o capítulo 6. O capítulo 6, o pecado domina, abunda e a degradação geral do gênero humano. Todos os seres humanos ludibriados, sem voltar-se ao reino de Deus e a carne dele e o pecado. Aí veio a punição. Aí vem a destruição total. Mas veja que a Bíblia diz que é pela graça, nós não merecíamos. Aí Deus coloca 8 almas para continuar com este representante na terra. O dilúvio vem como punição. Aí o capítulo 8, Deus tira as 8 almas. Noé e seus filhos e as esposas. Veja que os animais também saem. Mas os representantes legais que haviam perdido por conta do pecado vão ter uma chance. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que Deus faz. Devolve de novo a representatividade. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor. Veja que ele está dizendo, meu doutor, prazer. Então o temor de tudo, o domínio de tudo vai ser devolvido a Noé e sua família. O pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a árvore do céu. Árvore do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos. Veja que ele disse isso à primeira geração de Adão. Agora ele vai devolver a representatividade legal do seu reino de novo, depois de uma grande decepção. Veja que confiança. Então a partir daqui vem outra decepção, capítulo 11. Eles não se espalham, não se frutificam para encher a terra. O propósito de Deus era alcançar a terra. E o homem ser o seu representante legal, foi para isso que ele foi criado, do seu reino, na terra. Então, no capítulo 11, ele se decepciona com a atitude dessa geração. Eles preferem criar uma cidade. A ordem era encher. Então eles dizem, não vamos espalhar. Vamos formar uma cidade, uma bela cidade, criar torres bem altas, para 3 objetivos. Não migrar. Sermos célebres, famosos. E uma proteção de um futuro. Aí Deus disse, não vai assim.
Aí vem, confunde-os e espalha sobre a terra. Confundidos, separados, os 3 filhos de Noé, semitas em uma região, jafetitas em outras, canitas em outra região, espalhados forçadamente, sem representatividade legal. É por isso que há um período de séculos sem relacionamento de Deus com esta geração. Então, séculos se passam e a terra não tem um representante legal do reino de Deus. Porque eles buscaram primeiro os seus prazeres. Segura o teclado aí por um instante. Então, observe que a partir daqui, você vai ver que Deus vai trabalhar em silêncio. Por quê? Porque os canitas partem, segundo a história, para o continente africano. Os jafetitas, Europa, mas os semitas, Oriente. Então é a partir daqui que no Oriente os semitas vão se desenvolver. E a Mesopotâmia, que é a região original entre rios, Tigre e Eufrates. Veja que é entre o Tigre e Eufrates que o primeiro homem foi criado, que é onde a representatividade começou. Agora, estes semitas ficam lá. Aí Deus diz, vou formar um projeto e devolver para representar. Mas havia um problema, que a Mesopotâmia, sem Deus, se tornou idólatra. Mas por que ela se tornou idólatra? Porque era a mais fértil de toda a terra. Foi lá o começo da civilização. Foi lá que o ser humano, para representar Deus, foi criado. Então observe que se tornar idólatra. A Bíblia diz que a idolatria era tremenda, que era o meio mais rentável de você ganhar dinheiro. Sabemos que o Piauí, o grão é muito forte. Algumas regiões. Não é verdade? É um contexto de rentabilidade. Aqui era a idolatria. Quem tinha um comércio de idolatria tinha futuro promissor. Não tinha concorrência. A rentabilidade era segura. O futuro era seguro. Aí a Bíblia diz que havia um homem chamado Naó. E este homem era um idólatra de primeira e tinha uma das melhores lojas na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Cidade da Mesopotâmia. Ele gera Terá. E qual é o problema? E o segredo? É que na cultura, o pai passava para o filho, o parente, os pais e os filhos e os parentescos estavam envolvidos nesse comércio produtivo e promissor. Era um futuro garantido familiar. Então, com a morte de Naó, Terá assume o comércio e é idólatra. Construía nichos de adoração. Aí Naó, Terá, gera Abraão e Terá, neto. Então a probabilidade, Abraão nasceu em uma família de um futuro financeiro e econômico promissor, mas idólatra. Então, como era o mais velho, ele ia assumir a loja idólatra do pai, porque estava no sangue. Era garantido, era um futuro promissor. O parentesco todo envolvido. Aí Deus disse, não, eu vou criar um projeto para me representar. Toda a terra não havia representante legal do reino de Deus. Aí Deus entra na Mesopotâmia e faz um desafio. Imagina a dificuldade. Você deixar um futuro promissor. Olha o desafio, doutor. Olha o desafio. Olha o desafio, doutor Marcos. Veja, Gênesis 2, 12 e 1. Gênesis 12 e 1. Leia os 3 primeiros desafios. O que é que Deus vem chegando? Eu tenho um futuro promissor e Deus vem dizendo. 12, capítulo 12, versículo 1. Leia, 1, 2, 3. Segure aí, sai. Veja que eu disse que o contexto geográfico era idólatra. Deus disse, se eu deixar você aí, não vai dar certo. Você vai ser meu representante. Se eu deixar aí, você vai se envolver com as coisas daqui. Segundo, sai da tua parentela aí. Vou arrancar tudo de você da idolatria. Quero que você, através de você, fazer um projeto que me represente na terra.
Então vem do versículo 2 o estímulo, a motivação pelo que o ser humano. Então Deus diz que através dele vai abençoar toda a terra. Veja o versículo 3. Se o projeto de representatividade legal não é para atingir toda a família, toda a terra, para isso tem que ter comprometimento. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti. Em ti. Isso é muito forte. Só em ti, no seu descendente. E qual é o projeto? Representantes legais do rei. Aí Deus vai trabalhar com eles. E veja que todos que não vêm daqui. Por isso que quando nós chegamos no capítulo 17, me salva, é do versículo, capítulo 17. Não sei se é o versículo 3 ou 7, mas está escrito no contexto. Deus vem a Abraão. Pode ir passando. Mas você vai encontrar no contexto. Quanto a mim, aí, tá bom. Quanto a mim, disse Deus, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão. Mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Aí a partir daí vem a aliança. Chamada circuncisão. O que é que vai ser? Puros, e só eles vão se relacionar com Deus como representantes legais. Disse Deus, na sequência, a minha aliança com você, para todos que nascerem na tua descendência, os que forem comprados pelo teu dinheiro, e os que nascerem na tua casa, eu farei esta aliança. Ao 8º dia, o menino será circuncidado. Esta é a minha aliança, ou seja, só quem viesse da origem sanguínea de Abraão, ou que fosse comprado com o dinheiro dele, ou que nascesse na casa dele, teria o direito de representatividade legal do reino. E nós estamos fora. Nós, gentios, nações, não vamos ter o direito de representatividade. Somos desprezíveis diante dos circuncisos, puros, incircuncisos, nós, imundos, sem direito a acesso, porque não tínhamos esse privilégio. Aí observe que Deus vai trabalhar com os judeus. Os judeus vão ser os únicos representantes de Deus na terra, e nós vamos ficar fora de todas as alianças de Deus, de todas as promessas. Estamos descartados. Então observe que Deus vai trabalhar dentro de um contexto de igualdade. Observe que ele começa com Abraão. É por isso que Mateus 1:17 vai mostrar o trabalhar de Deus e as decepções. Primeira geração, Mateus diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. A primeira geração saiu do Egito. E qual era o objetivo? Para uma terra especial, para representar Deus diante de toda a terra. No Mediterrâneo, no meio da terra, na Mesopotâmia, Oriente Médio. Mas Deus decepciona com a primeira. Eles não valorizaram a representatividade legal do rei. Salmo 95, verso 10. Por favor, leiam o que Deus diz da primeira geração. Não valorizar. Mas Deus não desiste deles, porque são filhos, e nós escravos, sem direito a acesso. Aí observem que Deus não desiste, investe em um segundo mais, e eles vão terminar sem Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Eles perdem o melhor por não valorizar. Eles valorizaram as coisas terrestres e não valorizaram prioridade ao rei. E o que é que sobra para eles? Lá se foi a glória de Israel. Aí Deus investe de novo. Volta em Mateus 1,17. Está lá escrito.
Davi ao cativeiro, Deus investe mais 14 gerações de judeus para representá-lo na terra. E o que acontece? Decepção. Aí Deus usa a boca de Isaías para dizer o seu sentimento com esta geração de Davi. Isaías 65, versículo 2. O que é que está escrito? Leia. Veja que eu estou falando, eu estou contando a Bíblia com a história. Qual foi o meu objetivo? Para saber o peso que está sobre a nossa geração. Decepcionado. Aí Mateus vai dizer que do cativeiro, porque essa decepção levou eles para o cativeiro e perderam a representatividade. O projeto que representava o reino da terra vai para a escravidão. Como escravo, sem direito à liberdade. O único povo na terra que representava o reino. Aí Deus vai buscá-los, pede para eles recomeçarem, coloca de novo em Jerusalém, e eles recomeçam. Aí diz Mateus 1,17, do cativeiro até Jesus, mais 14 gerações. Recomeçaram e decepcionaram. 430 anos antes de Cristo, eles estavam subalternos pelos medos e persas, que davam direito de adorar, mas eles não se dedicaram ao rei. Aí vem Deus lamentando e dizendo, não adianta mais. Malaquias vem no capítulo 1, peso da palavra do Senhor pela boca de Malaquias. Aí Deus vai reclamar, porque eles não valorizaram o que Deus deu. Como filhos, não respeitaram o Pai, não honraram. Como o Senhor, não respeitaram. Aí Deus usa Malaquias para dizer, se o Pai merece honra e o Senhor merece respeito, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Aí quando chega no versículo 10 de Malaquias, capítulo 1, versículo 10, Deus diz, eu preferia que alguém de vocês fechasse a porta do templo, para não queimar em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós e não aceitarei a oferta das vossas mãos. Aí Deus silencia.